A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, estamos iniciando mais um estudo bíblico do quarto trimestre de 2024 das lições bíblicas. O tema central é são as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é o que prometeu. Está aí na tela a temática geral e nós vamos tratar de uma outra temática mais específica dentro dessa geral. Mas antes disso, eu gostaria que você, por favor, se inscrevesse, ativasse o sininho aí de inscrição para você receber todas as atualizações e todos os vídeos novos que formos postando aqui na plataforma. Também peço o seu like, tá? O joinha aí, né? Que você possa ativar o joinha para que a plataforma possa entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas e abençoar mais pessoas. Se você puder compartilhar nos grupos que você faz parte, também seria uma boa, é uma ótima. Já deixo aqui meu agradecimento por isso, tá? Nos ajude a pregar o evangelho através das redes sociais, tá bom? Eu sei que Deus vai te abençoar rica e poderosamente, porque Ele é fiel para isso. Tá bom, meu querido? Então vamos para a nossa lição, vamos tratar aqui da terceira lição e vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja, tá? Dentre esse conglomerado de promessas de Deus, existe a promessa para a igreja, né? Nós somos igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, nós somos o corpo místico de Cristo, tá bom? Então, essa é a temática, as promessas de Deus para a igreja. Eu não sei se na sua denominação, o culto de ensino, a escola dominical, são no meio da semana ou algum dia do meio da semana, mas geralmente são aos domingos, por isso que tem aí a data aí 20 de outubro de 2024. Mas é um conteúdo para todos os dias, né? Todos os meses, todos os anos, todas as épocas, todas as eras. Tá bom? Vamos para o nosso textuário então. O textuário está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma promessa de Cristo para a igreja. A verdade prática está escrito assim, ó: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo, tá? Quais são essas promessas? Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. A leitura bíblica em classe está dividida aí em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, tá? Depois Marcos 16, 15 ao 18, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 6 ao 8. Vamos então para Mateus. E diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O outro texto está em Marcos 16, 15 ao 18, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos, capítulo de número 1, versículo 6 ao 8, também escrito está: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu deste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos ver aqui na introdução
o conteúdo, né, que será dispensado nessa disciplina. Primeiro, vamos ver o que são as promessas, o que são essas promessas, né? A natureza dessas promessas, o propósito dessas promessas, as condições necessárias para a igreja viver essas promessas, a contemporaneidade dessas promessas, os efeitos e consequências dessas promessas na vida da igreja. Vamos então para o primeiro tópico, já está escrito aí. Primeiro tópico, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Promessas de natureza evangelizadora, né? Essa é a primeira natureza das promessas de Deus para a igreja, que é uma natureza, ou promessa de natureza evangelizadora. Quais são essas promessas? Promessas de sinais sobrenaturais. Ponto 1. Estes sinais são para confirmar a obra da grande missão da igreja de evangelização. Não são apenas demonstrações de poder, mas também servem como ferramentas evangelísticas, atraindo os não crentes e fortalecendo a fé dos que já seguem a Cristo. Então, estes sinais servem para a confirmação, servem como ferramentas evangelísticas, servem para atrair os não crentes e serve para fortalecer a fé dos filhos de Deus ou dos cristãos, daqueles que já servem a Cristo. Então, os sinais e prodígios que são demonstrados através dos dons espirituais que Cristo opera na igreja, né? O Espírito Santo, sendo o consolador da igreja, também opera milagres. Então, esses sinais são para isso. Ponto 2, esses sinais também reafirmam a autoridade da igreja em seu papel missionário. Lembra que do texto que nós lemos, né? Cristo dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, tá? Então, o fato de as portas do inferno não prevalecer contra a igreja que prega o evangelho, a igreja que está dentro do dinamismo da pregação, do dinamismo das missões, que está operando o reino, mostrando o reino, proclamando o evangelho, essa igreja ela tem autoridade da parte de Deus, dada por Deus, para a execução da obra missionária e reafirmando dia após dia a autoridade da igreja sobre até mesmo os espíritos malignos, né? Porque a operação de milagres muitas das vezes servem ou podem ser embates espirituais no mundo espiritual. Paulo já disse que a nossa luta, melhor dizendo, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então, são promessas relacionadas ao cumprimento da comissão dada por Jesus para a sua igreja. Então, essa natureza evangelizadora fazem parte da comissão dada por Jesus para o cumprimento das missões. Não é isso? Então, essas são as promessas. Promessas de sinais, maravilhas e poder sobrenatural. Vamos para o próximo então aí, né? A promessa de revestimento de poder, né? Então, se há uma guerra, se há uma batalha, se há uma conquista de território, Deus ele nos dá e outorga poder para a igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, é o texto que nós já lemos aqui, que fala sobre o poder que Cristo iria derramar sobre a igreja para dar a possibilidade e para dar legalidade de sermos testemunhas vivas do poder operacional de Cristo. E diz assim, ó, promessa de capacitação espiritual que transcendem as habilidades naturais humanas para a proclamação do Evangelho. Este revestimento de poder, conhecido como batismo no Espírito Santo, não é apenas um fato isolado, mas uma dotação, contínua de poder espiritual. Então, a partir do momento que alguém é batizado com o Espírito Santo, essa promessa ela se cumpre na vida do cristão e essa pessoa passa a receber um revestimento de poder e dando a dotação do poder de Deus, sendo dotado do poder de Deus para operar uma obra específica ou obras pelas quais naturalmente o homem não conseguiria, o servo de Cristo não conseguiria executar por conta própria e por força própria do seu eu, tá? Então esse poder, segundo aí, ó, esse poder não se restringe à eloquência ou ao conhecimento, mas envolve uma transformação que faz
do crente uma verdadeira testemunha de Cristo com ousadia e eficácia. Esta testemunha não se limitará a palavras, mas estenderá às ações e ao modo de vida, impactando pessoas em todos os contextos, tais como família, comunidade, cidade e até nações. Então, isso aqui é um ponto importante, que não é só falar em línguas, que não é só pregar, que não é só estar dentro da igreja, que não é só fazer parte de um clã, isso não é só fazer parte ali de uma certa denominação, não é simplesmente fazer parte ou falar em línguas ou ter dons espirituais. Vai muito mais além de uma simples pregação ou de uma pregação eloquente, né? Ou de uma vivência produzida pelos dons espirituais, mas tem que produzir uma vida que impacta, uma vida de impacto, uma vida convertida, para que esse impacto e essa vida convertida possa sim alcançar pessoas, porque a maior mensagem do pregador não é muitas das vezes aquela que sai da sua boca, mas o contexto em que ele vive, o testemunho que ele prega, a vida que ele prega, a vida do cristão, a vida, né, do servo de Deus é uma pregação. Nós somos cartas abertas ao público. E a maneira que eu me comporto, a maneira que eu trato minha família, a maneira que eu trato minha comunidade, como eu me comporto na minha cidade, né, faz uma grande diferença, tá bom? E nós podemos perceber isso na vida dos apóstolos, dos discípulos, que eram pessoas separadas, que eram pessoas que estavam ali no processo de transformação e ao ponto de impactar vidas, de impactar pessoas com o seu novo modelo de vida. E a maior prova de que Cristo estava na vida dos apóstolos era a produção de testemunho que esses apóstolos davam para aquela comunidade, para aquela cidade, né, dentro das suas famílias, dentro dos seus contextos de relacionamento. Então, tudo isso aqui faz parte do revestimento de poder, que às vezes as pessoas acham que revestimento de poder é somente ficar pulando na igreja, falando línguas estranhas, sendo usada por Deus através dos dons, e acha que aquilo ali já basta. Não, não. Primeiro que dons espirituais não é consequência de salvação. Ou seja, uma pessoa que tem os dons não significa que ela esteja salva. Tá? Uma pessoa que tem os dons espirituais, ela está sendo usada por Deus como um mecanismo, como uma ferramenta de Deus para alcançar vidas através dos dons, que é uma capacitação. A unção de Deus que desce sobre a vida de alguém é para exatamente capacitar esta pessoa a fazer o que ela não faria, falar o que ela não falaria e executar o que ela não executaria por força própria e vontade própria. Essa unção de Deus é uma capacitação extraordinária, eu disse, extraordinária. E essa unção e essa capacitação, ela precisa atingir a vida pessoal daquele crente que recebe esse revestimento. Amém? Vamos prosseguir então. Essa promessa daqui do revestimento de poder indica que a missão da igreja depende da atuação também do Espírito Santo. É tudo pelo Espírito e é o Espírito que produz em nós o fruto que o mesmo tem para nos oferecer. Amém? Então vamos para o outro tópico aqui. Então, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Então, a igreja é uma instituição espiritual. Então, lógico que essas promessas de Deus, ela vem para essa instituição espiritual. Ponto 1. A igreja como corpo de Cristo, essencialmente, é uma entidade espiritual, nascida da obra redentora de Cristo e formada pela ação contínua do Espírito Santo. Eu disse, ação contínua do Espírito Santo. Portanto, as promessas de Deus para a igreja têm uma natureza profundamente espiritual, refletindo sua identidade e missão. A igreja, ela precisa refletir a identidade de Cristo e a missão de Cristo, que é, eu sempre falo, a igreja não está aqui para converter ninguém. A missão da igreja é pregar o evangelho. Você que é igreja, você não foi chamado para converter ninguém. Você não tem o poder de converter as pessoas. O que nós temos é o poder de Cristo para a pregação do evangelho. Quem vai convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo
É o Espírito Santo que processa o poder de conversão a partir da pregação do Evangelho. Se não há pregação do Evangelho, se não há pregação e proclamação do Evangelho, não há manifestação de poder dentro da pregação. Cristo pode se revelar de várias maneiras, lógico, ele não está limitado, ele é ilimitado, ele pode fazer todas as coisas, tem todo o poder. Mas a pregação do Evangelho é um mecanismo e uma ferramenta deixada por Cristo para a igreja no processo da missão estabelecida para a igreja. Deus estabeleceu essa missão no mundo para a igreja, a pregação do Evangelho. Tá? E esta igreja ela nasceu da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário e está sendo processada e formulada e formada ainda dentro de um processo contínuo do Espírito Santo que opera através da pregação do Evangelho, que é a missão da igreja. A igreja não foi feita para converter pessoas. A igreja foi feita para pregar para as pessoas, mostrar o caminho e ser luz e ser sal da terra para as pessoas. Ser luz e ser sal da terra aponta para o comportamento, para o testemunho. É o que nós vamos ver agora adiante. Ponto 2. As promessas espirituais que lhes são conferidas permitem que elas manifestem a realidade do reino de Deus aqui na terra. Então, essas promessas espirituais servem também para a manifestação da realidade, não uma utopia, mas uma realidade do reino de Deus aqui na terra. Como? Moldando a vida da igreja, capacitando-a para cumprir sua missão de ser o quê? Como eu disse, luz e sal do mundo, ou luz e sal no mundo, apontando para a realidade de um reino vindouro. Essa deve ser a mensagem da igreja. A mensagem particular, a mensagem testemunial, a mensagem da testemunha, que ela é, a igreja é uma testemunha, a verdadeira testemunha de Cristo, como luz e sal, e automaticamente apontar para a realidade que existe de um reino vindouro. E essas promessas espirituais, elas servem para capacitar, para moldar a vida da igreja e levar a igreja a cumprir a sua missão de uma forma mais eficaz. Então, Cristo não deixou a igreja ir ao léu. Cristo não deixou, montou, formulou a igreja, inaugurou a igreja e deixou a igreja ao léu. Não. Ela deixou a igreja dentro de um direcionamento. Tá bom? Então, portanto, essas promessas de Deus para a igreja refletem o quê? Sua essência espiritual. A igreja ela tem um papel como portadora da mensagem de Deus, como portadora das promessas de Deus, ela tem o papel de refletir a essência espiritual de Deus para o mundo. Amém? Vamos para o segundo tópico aí. As promessas de Deus para a igreja. Promessas de natureza espiritual futura. Promessa de vida eterna. Essa aqui eu costumo dizer que é a maior promessa de Cristo para a igreja. Tá? Que é a promessa de vida eterna. Então, trata-se da primeira e grande promessa futura para a igreja, entendendo por igreja todo aquele que ouviu o Evangelho, creu e recebeu a Cristo e a ele permanece fiel. Então, o que é a igreja? Quem é a igreja? A gente precisa estabelecer isso aqui. Quem é a igreja? A igreja é todo aquele que ouviu o Evangelho, segundo, creu, terceiro, recebeu a Cristo e quarto, estar nele e permanece nele de forma fiel, fidedigna. Tá? Promessa de vida eterna é isso, é para essas pessoas, são para essa camada de pessoas que são chamadas de igreja. Igreja e ser igreja é isso. É alguém que ouviu o Evangelho, creu na mensagem, recebeu a Cristo como seu Salvador único, suficiente Salvador, e a ele, somente a ele, e somente nele, permanece fiel. Temos o texto de João 3,16, né? O texto aí áureo da salvação, do convite à salvação, né? João 3,16. É uma promessa que traz também esperança e motivação para a igreja, enquanto ela caminha neste mundo marcado pela transitoriedade, ou seja, pelas coisas passageiras e até mesmo a morte. Promessa que traz esperança, a promessa de vida eterna precisa ser
e precisa estar ativa no coração da igreja, no seu coração, porque é essa promessa que vai dar esperança de um futuro melhor, a esperança de um mundo com Cristo, de uma vida com Cristo. Tá? Enquanto tudo nesse mundo é passageiro, a gente tem esperança de que nós estamos aguardando algo que não é transitório, que algo é eterno. E se é eterno, não acaba, não passa. E essa transitoriedade do mundo, ela envolve perdas, ganhos e até mesmo a morte. Eu costumo dizer que para o cristão aqui, o cristão, a igreja verdadeira, que é aquele que ouviu o evangelho, creu na mensagem de Cristo, recebeu no seu coração, tá? E permanece nele, a morte é apenas o veículo que conduz esse crente para Deus, tá? Como Paulo informou para a igreja. Olha, o viver, se eu continuar vivo, para mim é Cristo. E se caso eu morrer, é lucro. Esse é o pensamento cristão. Gente, a gente precisa entender e olhar para a questão da morte é, como um sentimento de alegria, tá? Eu sei que perder alguém, perder um ente querido, é complicado, é difícil. Você se apega, você está agarrado, querendo ou não, sentimentalmente, humanamente, aquela pessoa. Mas se ela morre em Cristo, precisa ser um motivo de alegria, um motivo de louvor, adoração. Nossa, nosso irmão em Cristo voltou para casa, foi para Deus. É um momento. A morte para o crente tem que ser um momento de alegria. Por quê? Porque nós precisamos ter essa consciência perene de que voltamos para Deus, de que Deus nos chamou. Venha, venha para mim. Acabou o seu tempo aí na terra. Acabou o seu tempo de transitoriedade. Venha para o mundo eterno, venha para a vida eterna. E é isso que a gente precisa entender e compreender, tá? A gente não pode, de maneira nenhuma, se desesperar, mas olhando sempre e enchendo e preenchendo o nosso coração com essa promessa de vida eterna. Amém? Vamos para o próximo. Segundo, saber que a vida eterna é garantida em Cristo. E quando eu entendo isso, e quando eu percebo isso, muda toda a minha perspectiva. Se o crente tem essa inteligência, tem esse entendimento de saber que a vida eterna já está garantida em Cristo, que eu não vou ter que lutar novamente. Não, já está garantida. O passaporte a gente conquista aqui, enquanto está vivo, enquanto estamos vivos. Tá? É o nosso passaporte. Depois que a gente morre, a gente já decretou a nossa viagem, se é para o céu ou não. Então, você cristão, tenha essa consciência de que Cristo já garantiu a nossa vida eterna. A vida eterna para a igreja já está garantida. Então, mude essa perspectiva de derrota, mude essa perspectiva de choro, mude essa perspectiva de sofrimento, mude essa perspectiva da sua mente. Se você foi traído, se alguém te traiu, se alguém não foi legal com você, se alguém falhou com você, entenda, faz parte da vida. O que a gente não pode é fazer parte do grupo dos traidores. O que nós não podemos fazer é parte do grupo daqueles que maldizem, daqueles que perseguem. Mas precisamos fazer parte, e sempre fazer parte, do grupo que é perseguido pelo amor de Cristo. Do grupo daqueles que têm Cristo no coração e sofrem pelo amor do Evangelho. Irmão, isso é sofrer pelo amor do Evangelho. Quando você tem que abrir mão de si mesmo, quando você tem que abrir mão do seu eu, para alcançar as promessas de Deus, tá? Quando eu mudo essa perspectiva, quando o crente muda essa perspectiva, ele passa a ter coragem para viver de uma maneira santa e dedicada ao serviço de Deus. Então, assim e somente assim, a promessa da vida eterna não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade presente, que, como eu falei, precisa ser agora. Eu preciso conquistar esse passaporte, garantir agora da minha vida futura com Deus, né? Que vai mudar, essa vida presente vai mudar a minha vida futura, é ela que vai destinar. E além de mudar a vida e a fé da igreja hoje, exatamente agora. Precisamos viver uma realidade cristã agora para garantirmos o nosso passaporte, se morrermos ou sermos arrebatados. O crente só sai dessa vida por duas maneiras, o ímpio não.
O ímpio só sai dessa vida por uma maneira, através da morte. Mas o cristão pode sair desta vida transitória de duas maneiras, ou sendo arrebatado, ou pela morte. Que eu falei que a morte para o crente não deve ser motivo de pesar, não deve ser motivo de tristeza. O crente precisa entender isso, você precisa compreender isso. A promessa de Deus de vida eterna é exatamente isso aqui, é você entender que a morte, ainda que morra é lucro, a morte é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro, pronto. Ah, fulano morreu com Cristo? Glória a Deus, graças a Deus, o nosso irmão ou a nossa irmã voltou para o seio do Pai. Morreu sem Cristo? Nossa, que lamentável. Infelizmente, essa pessoa teve a oportunidade, mas infelizmente não quis abraçar essa oportunidade. E aí ela já carimbou o passaporte para o destino dela. Amém? E outra, não existe três caminhos, são dois caminhos. O que conduz à salvação e o que conduz à perdição. A porta estreita e a porta larga. Não existe três caminhos. Então, se a pessoa morreu sem Cristo, para onde é que ela vai? Se estava pelo caminho largo, para onde é que ela vai? A Bíblia diz que o caminho largo, o final dele é a perdição, mas o caminho estreito, o caminho dele é a salvação. E é esse caminho que a igreja verdadeira caminha. Promessa de poder. Então, além de tudo isso, a igreja tem uma promessa de poder, né? Atos capítulo 1, versículo 5 ao 8. Este poder não é uma força humana, mas uma capacitação divina que habilita os crentes a realizar feitos que vão além de suas capacidades naturais. Este poder é manifestado através dos dons espirituais, sinais e milagres que acompanham a pregação do Evangelho. Então, falando ali sobre a descida do Espírito Santo, ela não ficou restrita apenas em Atos. Vejamos aqui, apenas em Atos 2, né? Vejamos Atos 19, versículo 6. Paulo, que não estava ali em Atos 2, reunido com os discípulos, após a sua conversão, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E a partir dali, na execução da sua obra apostólica, por várias e várias vezes, Paulo foi um instrumento de Deus pela qual, ao impor as mãos sobre os crentes de diversos lugares, o Espírito Santo descer sobre aqueles irmãos e serem batizados com o Espírito Santo. Como no caso de Atos 19, 6. Paulo impôs as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Então essa promessa foi experimentada de forma real, não apenas no dia do Pentecoste, mas também em diversos momentos da história da igreja, como em Atos 2, Atos 10, 44, 46 e Atos 19, versículo 6. Então esses relatos nos mostram que esse poder não está limitado a uma época ou lugar, é uma realidade contínua para todo crente que crê, busca e se submete à ação do Espírito Santo. Então, falar em línguas, esses dons, essas manifestações de poder, elas não estão restritas apenas para a igreja primitiva ou a igreja do primeiro século. Gente, os dons ainda estão em atividade. Deus ainda quer derramar os seus dons. Cristo ainda quer nos presentear com os dons. Ainda é para os nossos dias. Nós não somos cessacionistas. E o que é que dizem os cessacionistas? Dizem que os dons já se cessaram e foram apenas para a igreja primitiva. Nós somos continuistas. Nós acreditamos que esses dons continuam a serem perpetuados biblicamente por todos os crentes em todas as épocas e eras, inclusive nos nossos dias. Mas por que não há essa manifestação tão clara, ou cotidiana, ou tão recorrente? Por falta disso aqui, ó. Por falta de crer, tem pouca gente crê, pouca gente busca, pouca gente se submete à ação do Espírito Santo. Mas se o crente, dentro de uma realidade contínua, ou seja, todos os dias buscar, todos os dias crer, todos os dias se submeter à ação do Espírito Santo, essas manifestações, elas se tornarão evidenciadas todos os dias na vida deste cristão, seja de forma particular ou seja de forma coletiva, seja de forma individual ou seja de forma pública.
seja de forma restrita, anônima, ou seja de forma coletiva e pública. Amém? A promessa diz respeito ainda para os nossos dias e Cristo fez essa promessa. Quer dizer, Deus fez a promessa, Cristo cumpriu e o Espírito Santo executa a promessa. Então, promessa de glorificação do corpo. Olha aí que maravilha. Essa promessa está em 1 Coríntios 15, versículo 50 ao 56. Né? Essa promessa se cumprirá no arrebatamento, no momento que a igreja for arrebatada, sendo uma das promessas mais sublime e esperançosa do Evangelho. Está lá em 1 Coríntios 15, 50 ao 56, o mistério do corpo, né, que Paulo explica, e 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 17, fala sobre o arrebatamento em si, né, a retirada da igreja em si. É o estágio final de todo o plano divino de salvação, na qual nossa santificação será completada. Então nós estamos no processo de santidade que só chegaremos ao ápice, só chegaremos ao ponto máximo exatamente no período do arrebatamento, quando a igreja for retirada desta terra. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, dos 50 a 56, falando sobre o mistério, né? O mistério da transformação do corpo, que o corpo que aquilo que está sujeito à corrupção será revestido da incorruptibilidade. E o corpo que está sujeito ao pecado será revestido aí da não pecaminosidade, até um nó na língua. Do corpo será revestido da não pecaminosidade, ou seja, nosso corpo transformado não estará mais sujeito às leis do pecado, nem às leis da física. Não é isso? E nosso corpo será idêntico ao corpo de Cristo ressurreto, tá? Ao corpo de Cristo ressurreto, que não estava sujeito mais às leis da física. Por isso que Cristo aparecia em um lugar, depois aparecia em outro, né? Então, assim, não estava mais sujeito às leis da física e não mais sujeito ao pecado, tá? Assim será o clímax, o ponto máximo da santidade do crente. Um outro ponto é que seremos livres da corrupção do pecado e da morte por meio deste corpo espiritual regenerado totalmente pelo Espírito Santo e imortal, adaptado para a vida eterna. Em suma, essa promessa é o coroamento, é a maneira que Deus vai coroar a salvação, né? Onde veremos Cristo face a face e para sempre estaremos com Ele. 1 João 3,20. Então, nesse corpo físico que nós estamos hoje, sujeito ao pecado, sujeito ao erro, sujeito aos enganos, sujeito à queda, nós não conseguimos ver a Cristo porque Ele é santo, tá? E nada que é contaminável ou algo que pode contaminar, nada contaminado pode herdar a vida eterna, né? Então, assim, para podermos ver a Cristo, para podermos olhar para Ele face a face, é necessário que sejamos transformados a exemplo do seu próprio corpo. Amém? Então, essa é uma promessa de glorificação do corpo para a igreja, quando a igreja for arrebatada. Amém? Deus abençoe aí. Vamos para o próximo. Sabendo, irmão, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Pode deixar aqui nos comentários, comente, participe, que eu vou responder aí as suas perguntas, suas indagações, caso haja. Terceiro, condições para viver as promessas de Deus, né? Para viver essas promessas precisas e tem algumas condicionalidades. Primeira condicionalidade é preciso crer. Né? João, capítulo 11, versículo 40, está aí a referência, se quiser ler depois e acompanhar. A fé é um fundamento essencial para experimentarmos as promessas de Deus em nossas vidas, sendo uma condição indispensável para ver as manifestações que Deus prometeu. Então, Hebreus 11:1 fala da fé como firme fundamento. Então, um grande exemplo de fé é o próprio Abraão, registrado lá em Gênesis 21:5, depois em Romanos 4:3 também fala sobre exemplo de fé. E Gênesis 12, né, quando Deus tem um encontro com Abraão e faz ali uma promessa, e Abraão vai, obedece a Deus e sai, né, da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que ainda lhe seria mostrada. E essa é a essência da fé cristã, é que nós não vivemos por vista,
mas vivemos pela fé. Crer nas promessas de Deus implica em não apenas acreditar que Ele é capaz de cumpri-las, mas também confiar em seu tempo e caminhos para cumpri-las. Então, Isaías, capítulo 55, versículo 8 ao 9. Você pode conferir essa referência. Portanto, é tempo de reanimarmos a nossa fé nas promessas, confiando na soberania e fidelidade de Deus. Maravilhas. Está bem explicado aqui este ponto, está bem simples, precisa de muito aprofundamento, então vamos avançar. Segundo, é preciso ser fiel. Para vivermos a promessa de Deus, é preciso de fidelidade. Crer é o primeiro passo, mas é a fidelidade que sustenta a fé ao longo do tempo, especialmente em meio às provações, tentações, perseguições, injustiças e dificuldades diversas. Então, é através de uma vida de fidelidade que conseguiremos, que o crente consegue manter-se firmes nas provações, firmes em meio às tentações, em meio às perseguições e injustiças. Então, ser fiel. E o texto diz, ser fiel até a morte, né, em Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Para todas as igrejas, Deus fez uma promessa ali. Ser fiel implica em permanecer firme em nossa aliança com Deus, cumprindo sua palavra e confiando em suas promessas, independentemente das circunstâncias. Lembramos de Jó, que foi fiel mediante as circunstâncias. Exemplo disso é Daniel, que foi lançado na cova dos leões, mas se manteve fiel na oração, no seu propósito. Podemos ver também Misael, Ananias e Azarias, que é mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que também se mantiveram fiéis, não se dobraram à estátua do rei Nabucodonosor, e Deus visitou ali na fornalha de fogo. Que maravilha, que poder de Deus sendo manifestado ali naquela história. A fidelidade é um testemunho poderoso de nossa confiança. Você quer demonstrar que você é e está confiante em Deus, a sua fidelidade é a prova disso. Quanto mais fiel você for, mais prova você dá da sua integridade e da sua confiança. Então, a fidelidade é um testemunho vivo, poderoso da nossa confiança, da nossa fé em Deus, né, e da nossa dedicação ao seu propósito, ao propósito de Deus na terra, né, que é salvação. Portanto, ser fiel a Deus é mais do que cumprir deveres religiosos. É uma demonstração constante de amor, confiança e lealdade, mesmo em situações difíceis. Glória a Deus. Que venhamos a permanecer fiéis. Vamos para o próximo ponto? Também é preciso obedecer, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, como diz aqui a imagem do profeta, né? Obedecer a Deus é melhor que sacrificar. E ali em cima tem uma figura representativa, não é Jesus, mas é uma figura da imagem representando a palavra, representando Cristo, quando diz para os seus discípulos reunidos ali no cenáculo: fiquem em Jerusalém. E por causa da obediência deles em permanecer em Jerusalém, foi que eles receberam a efusão do Espírito. Então, isso implica em entender que obedecer é se submeter e aceitar as ordens ou instruções de alguém. Isso pode ser verificado pela obediência à instrução de Jesus aos discípulos que fosse para Jerusalém. A obediência a essa instrução específica foi crucial para que os discípulos fossem batizados do Espírito Santo. Agora vamos analisar de uma forma contrária, né? Se eles não tivessem obedecido à voz de Cristo e não tivessem ido para o cenáculo, como é que esse Espírito Santo ia descer, né? Então, assim, poderia demorar mais tempo, poderia demorar mais dias, até alguém se reorganizar, dizer, não veio ainda porque a gente não se organizou e a gente não obedeceu. Poderia demorar mais tempo, mas demorou apenas 10 dias, né, para que o Espírito Santo pudesse descer. Da ascensão de Cristo até a descida do Espírito Santo foram 10 dias. Poderia ser mais, né, um mês ou, quem sabe, mais tempo, mas foram apenas 10 dias. Ponto 2. A obediência é, portanto, uma forma de alinhamento com a vontade de Deus e que, para ele, é muito mais valioso
que oferecer sacrifícios. Então, irmão, a gente manter-se alinhado, obediente a Deus, em muitas e muitas das ocasiões, é melhor do que sacrifícios de tolo. É melhor permanecermos obedientes a Deus, nos aliando e alinhados com Deus, do que muitas vezes ficar aí 2 horas de joelhos de oração, 3 horas. Não que isso não seja importante, mas a obediência é melhor do que sacrifício. Ficamos aí 3 dias de jejum, aí depois que entrega o jejum, é aquela vida de tribulação, volta tudo ao normal, volta tudo o mesmo, aquela mesmice, adiantou em quê? Né? Adiantou em quê? Então, a obediência que traz o alinhamento com a vontade de Deus é muito mais poderosa do que certos sacrifícios por aí, subir monte, fazer votos, né? Fazer aí alguns absurdos para chamar a atenção de Deus, onde apenas a obediência é importante. Apenas sermos obedientes torna-se ou nos torna mais alinhados com a vontade de Deus. Então, esse alinhamento através da obediência pode abrir caminhos para que Deus opere poderosamente em nossas vidas, nos levando a viver as suas promessas, enquanto a desobediência faz o contrário. Então, para concluir, as promessas de Deus para a sua igreja são um convite para uma vida de plenitude, poder e esperança, à medida que aguardamos a manifestação completa de sua obra redentora e gloriosa. Voltando, as promessas de Deus para a sua igreja são um convite para uma vida de plenitude, segundo, poder, terceiro, esperança, à medida que aguardamos a manifestação completa de sua obra redentora e gloriosa, que é a sua vinda. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que tenha agregado a conhecimento à sua vida. Você está aí com liberdade para voltar ao vídeo, escrever, tá? Tirar print e fazer o seu estudo da maneira que você bem entender, tá bom? Mas deixa aqui o seu like, deixa a sua inscrição aqui, nos ajude a promover o Evangelho. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sabendo que Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas na vida dos seus servos. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.